Vamos começar orando, né? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e nos feito viver. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo carinho do Senhor manifestado a nós. Te agradecemos, meu Deus, por toda a honra que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, meu Pai, por todo o cuidado manifesto pelo Senhor a nós. Que cada pensamento, como diz o Senhor, nós nem sabemos dos pensamentos que o Senhor tem sobre nós, pensamentos de paz, pensamentos, meu Pai, de vida, pensamentos de, de construção, seria isso. Que cada pensamento, Senhor, cada dia, cada momento, estejamos nos teus pensamentos e esses pensamentos sejam liberados sobre nós. Nós te agradecemos por tudo e pedimos, meu Deus, que essa manhã a tua palavra seja ministrada e que haja como uma espada cortante sendo liberada sobre nós, sobre a nossa casa, mas não para nos destruir, mas sim para nos circuncidar cada dia mais. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor lembre-se do Brasil, lembre-se com paz e misericórdia. Lembre-se, meu Pai, dessa nação, não se esqueça, mas que o Brasil venha à tua memória. Nesses dias onde estamos para decidir, Senhor, o futuro dessa nação. Nunca esperamos tanto por um tempo eleitoral. Pedimos que o Senhor possa trazer misericórdia e graça. Que as orações que têm sido lançadas todos os dias em favor dessa nação e em pedido de arrependimento pelos pecados, pelas maldades que foram produzidos por nós, brasileiros, seja ministrada diante do Senhor como cheiro suave. Que essas orações possam chegar, Senhor, trazendo a lembrança da tua misericórdia. Pedimos, meu Deus, que haja vida, paz e shalom sobre nós. Não nos tire, Senhor, esse momento tão bom que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor possa passar de nós, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós todas as tribulações que estamos vendo em nossos vizinhos, mas que possamos viver, Senhor, um momento ímpar, que possamos viver mais 4 anos de crescimento, como há promessas e profecias, que são palavras que o Senhor liberou sobre o futuro do Brasil, onde o Brasil seria potência, onde a moeda brasileira seria uma moeda que correria em muita valorização, aonde, Senhor, a economia do Brasil seria número 1, aonde, Senhor, a vida e o propósito do Senhor estaria estabelecido. Não nos deixe orgulhar disso, porque sabemos que isso tudo não é obra e fruto da mão de um homem, mas sim da paz e da misericórdia do Senhor, liberado sobre a nossa nação. Oramos em unidade, oramos em equipe, oramos em corpo agora, e no corpo do Senhor, pedindo, Senhor, transforma a nossa geração e a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esquecendo aqui. Tirando o som. Senão o YouTube já dá aquele direito autoral, né? Então vamos lá. O YouTube. Queridos, simbora. Vamos para esse tempo agora, onde estamos falando acerca da tribo de Simeão, e esse mês, nessa estação, nós pegamos para falar sobre as tribos, falamos sobre a tribo, falamos sobre o mês de Ave, o mês do Pai, e a tribo de Simeão, que é a tribo do ouvir. Ouvir é a palavra central, ouvir é a palavra, para mim, chave para todas as coisas. Uma das coisas que eu tenho falado muito é como ouvir Deus, né? É uma pergunta, eu creio que generalizada. Como ouvir Deus? E no meio dessas aulas vamos falando isso, né? Para ouvir Deus, eu tenho que ouvir menos a minha voz dentro de mim. Quando eu paro de me ouvir, eu começo a ouvir o Senhor. Quando eu paro de
dar muita ênfase à minha voz, eu vou começar, então, a ouvir a voz do Senhor dentro de nós. Pois bem, vamos falar, então, exatamente. Nós estamos aí há 40 dias, né? 40 dias de terminar o ano da Shemitah e estamos também há 40 dias aí de começar o jubileu da nossa nação. Vai ser um tempo muito bom, muito top das galáxias, um tempo de restituição. Bem, nós vamos então para a questão do estandarte e da letra. E aí, então, depois falaremos do confronto. É o que nos falta, e aí entramos no próximo mês. Deixa eu só abrir o meu brego-dego aqui. Terminamos a última aula, né? Falando acerca do ouvir. E vamos lá. Só copiar aqui. Pois bem, a bandeira ou estandarte, né? É uma espada. Já falamos sobre isso. Estou fazendo junto com vocês aqui, como é de costume. Às vezes eu faço antes, mas normalmente a gente faz tudo junto aqui. O estandarte de Simeão, ou a bandeira, né, que ele carregava, era uma bandeira que é uma espada. Eu creio que essa é algo já falado e visto, né? Então, Simeão carregava uma espada. Essa era a bandeira ou o estandarte. Por que espada? Porque já vemos já na palavra profética dada pelo Pai. O jejum eu passo, a hora que a gente terminar, já passo o jejum. Como a gente já viu, né, a espada fala da palavra, ou seja, qual é as virtudes de Simeão? A palavra. É uma palavra cortante, é uma palavra de circuncisão, mas também uma palavra de cura. Simeão, ele está confrontando uma atmosfera terrível de Ra, de Apolo, que é um contexto de enfermidade. Então, Simeão, ele tem uma espada cortante. Simeão, como Simão Pedro, você vai ver o que mais fluiu em cura, né, dos apóstolos. Ali a gente vai ver Simão, que até a sombra de Pedro trazia cura. Então, nós vamos ver que Simão ele tem uma característica de cura, de uma palavra de circuncisão, uma palavra de alinhamento, uma palavra que vem de um modo cortante mesmo. Essa é a expressão ou a bandeira. Simeão, ele tem a espada. Você vai usar essa espada ou na violência ou na circuncisão. Então, a espada, ela está... Veja que é até interessante, né? Quem estava com a espada quando Jesus estava lá, né, e cortou a orelha de Mal? Simão, ou seja, Pedro. Então, nós vamos ver que a espada está na mão de Simão, ou Simeão. Essa espada é uma espada de circuncisão. Eu sempre vou entender isso. Quando eu entro para entender essa tribo, para mim, a tribo ela está relacionada a uma espada. Esse mês, o Senhor está circuncidando filhos. Esse mês, o Senhor está tirando tudo que sobra. Esse mês, o Senhor está tirando todo o excesso. Esse mês, o Senhor quer arrancar aquela carne que cobre o que lança minha semente. Isso é a circuncisão. É arrancar aquilo que cobre o meu semear. Eu tenho que arrancar esse tudo que cobre o meu semear. E isso, então,
é a palavra. A palavra é a palavra, ela é a espada. Se você parar para pensar, lá em Apocalipse, a espada de Jesus, veja só, abra aí em Apocalipse, Apocalipse 1. Não precisa ter medo, irmão. Pode abrir Apocalipse, não vai ser nenhum bicho daí, não. Abra mesmo. Quando fala de Apocalipse, parece que vai ser uns 4 dragões, 5. Abra aí, abra aí, abra aí. Veja que nós vamos ver a visão de Jesus glorificado. Diz assim, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombetas, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Os seus cabelos, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, olhos como de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Veja, a espada do Senhor, ele não estava na bainha, a espada do Senhor não estava na cintura, a espada do Senhor estava na sua boca. Por quê? Porque é a palavra. A espada do Senhor é a palavra fiada, a palavra de discernimento, a palavra que corta, discernindo alma e espírito, a palavra que vem, na verdade, a palavra do Senhor é a espada. Então, muitas vezes nós falamos isso, né? Nós tomamos a espada, nós fazemos isso, pegamos a espada de ouro, diamante, de rubi, de cerejeira, de coisa tudo mais, e pega a espada para cá e solta a espada para lá, mas esquecemos que, na verdade, a espada sai da minha boca e não das minhas mãos. A espada não está nas minhas mãos, a espada está na minha boca. Não adianta eu cortar profeticamente com a minha espada e da minha boca sair a espada de violência. Não adianta eu pegar com a minha mão e arrebentar tudo e da minha boca sair uma aguda espada cortante e destruidora. Então, na verdade, a minha espada está nas minhas palavras ou do meu coração. Agora, veja só, queridos, eu tenho ministrado já, nessa última semana, ministrei muito sobre isso, e para mim é algo, como que eu posso dizer, para mim é algo chave. Eu tenho falado muito acerca da questão da alma, e como a nossa alma se comporta, e isso é a criatividade. Veja, olha o que Salomão diz: o poder da vida ou da morte está na minha boca. E todos aqueles que usam desse fruto, desse argumento, eles comerão dos seus frutos. Ou seja, todo aquele que gosta de usar as palavras comerá dos frutos que a palavra produz. Por quê? Porque a espada é aquilo que produz. Então, aquilo que está na minha alma, tudo aquilo que está dentro de mim, tudo aquilo que está fluindo dentro de mim, tudo aquilo que vem na minha memória, tudo aquilo que perdura na minha alma, é isso que eu crio.
a minha alma, ele tem o poder criador ou criativo. Por isso as trevas, elas têm usado com muita eficiência uma coisa chamada força-pensamento. As trevas, ela tem atuado com uma expressão muito certeira. Eles têm sido cirúrgico no que eles têm feito, criado força-pensamento. Eles criam a atmosfera, por exemplo, de crise, a atmosfera de enfermidade, a atmosfera de destruição, só com uma coisa chamada força-pensamento. Eles criam na mentalidade, ou seja, eu jogo para a mente humana, eu jogo para dentro do ser humano tudo aquilo que eu quero criar, e a energia que produzimos com os nossos pensamentos, ele então potencializa todos os espíritos e demônios. Na verdade, todo demônio, todo espírito, ele precisa agir na Terra com essa energia produzida pelos nossos pensamentos. Entenda isso, querido. Cada pensamento, ele produz uma energia. Cada pensamento, ele produz uma fagulha de energia. Isso é biológico. Para que você tenha movimento, você precisa articulação. Ou seja, você precisa do sistema nervoso. Se você romper ou se você cortar um dos ligamentos, você vai ver que isso vai ser paralisante. Cortei o que te liga, o sistema nervoso. Se eu te desconectar do sistema nervoso, você perde movimento. Então, todo movimento é produzido por energia, que é produzida pelo teu cérebro, que é produzido pelos teus pensamentos. Eu penso, logo existo, não é isso que diz o filósofo. Eu penso, logo existo. Por quê? Eu vou um pouco mais além. Eu penso, logo trago a existência. Entenda? Tudo que eu penso, isso aqui, irmãos, é usado pelas trevas como força da atração, ou eu atraio tudo que eu penso. Mas, na verdade, as trevas usam isso. Mas isso é um princípio. Isso é um princípio espiritual. Exemplo, olha o que diz Jó. Tudo o que eu temia me aconteceu. Tudo que eu tinha medo me aconteceu. Tudo que eu pensava me aconteceu. Por que isso? Porque tudo que eu penso, o diabo não sabe. Porém, ele consegue discernir o que eu estou exalando. Quando você pensa, algo é produzido. É como uma energia. Estou usando um termo que é até estranho, né, no meio cristão falar isso, mas eu estou tentando ser o mais claro possível. Tudo que eu penso logo explode em uma energia, seria isso? E isso é pegado por esses espíritos, e essa é a potência que nós damos aos demônios. Essa é a potência que nós produzimos pelas trevas. Então, os pensamentos maus, os maus desígnios, os maus pensamentos, as concupiscências, a soberba, tudo isso é o fruto de pensamento que produzimos, e quem se alimenta disso é Satanás. Quem se alimenta disso são demônios. Por isso, lá em Filipenses 4:8 diz o quê? Que o que entre dentro de ti, seja as coisas de boa fama, as coisas íntegras, as coisas puras, as coisas que traz esperança, as coisas que produz vida, é isso que produza a tua alma. É isso que permeia a tua alma. Porque tudo ao contrário disso você vai produzir. Gente, eu nunca entendi como eu tenho entendido uma coisa chamada memorial. Falamos ontem sobre isso. Memórias. Né? Todas as vezes, até o próprio Deus diz, vocês não sabem o que passa dentro de mim. Vocês não sabem os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de vida.
São pensamentos de paz. Por quê? Porque tudo que entra na cabeça de Deus cria. Tudo que Deus pensa, logo existe. Tudo que entra na memória do Pai, na memória não, tudo que entra no pensamento do Pai é logo criativo. Por isso a Bíblia diz que todos os meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Por quê? Porque se os meus pecados entram na mente do Pai, logo, se ele pensa nas coisas más que eu estou fazendo, se ele pensa, logo produz uma sentença. Por quê? Porque o pensamento produz energia ou criatividade. Por isso, aquilo que alimenta a mente do meu Pai é a Shalom. Por isso que Deus, ele nunca perde a compostura, por isso essa imagem desse Deus que nós criamos, irado, bravo, carrancudo, tentando matar todo mundo, essa, para mim, não é a imagem que é do Pai. A imagem de Deus é a imagem de um ser supremo que nunca perde a centralidade da paz e do equilíbrio. Por isso ele é longânimo. Porque se Deus fosse tão irado como a gente pensa, o mundo já tinha sido destruído. Porque se algo entrar na mente do Pai, logo produz a sentença. Por que Deus é tardio em irar? Porque se a alma dele é alimentada, eu vou colocar esse termo, querido. Eu quero que essa aula fique bem entendido, né? Porque é um termo muito usado no espiritismo ou em qualquer coisa, essa energia. Mas eu creio que não tem uma palavra mais clara para se explicar isso que eu estou falando. Se a alma do Pai é alimentado por essa energia ruim da ira, do ódio, da violência ou de qualquer outra coisa, o mundo já teria sido destruído. Mas o que está sempre no coração do Pai é misericórdia, é amor, não esse amor hollywoodiano, nem esse amor inclusivo que nós estamos vendo dessa geração, mas o amor do Pai mesmo, o amor que corrige. Por isso que Deus é nutrido de amor e Deus é a própria essência do amor, e até a correção de Deus e amor. Porque, irmãos, se o coração de Deus fosse que nem o nosso, a gente já estava todo mundo morto, consumido pelo fogo. Então, nós precisamos entender isso. Deixa eu até pegar essa questão de Isaías 59 aqui, deixa eu só abrir a minha Bíblia. Sim, exatamente. Irmãos, por que nós temos que por que nós temos que entender aqui? É exatamente por que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã? Por que as misericórdias do Senhor estão sendo sempre renovadas? Para que nada além de misericórdia e amor paire sobre a cabeça do Pai. Entre na cabeça do Senhor. Parece isso muito humano, atribuir isso a Deus. Mas quando você começa a ver as Escrituras, você vai ver isso. Ou seja, Deus é tardio em irar, mas a ira e a vingança, na verdade, pertence ao Senhor. Porque no tempo certo, isso vai vir. Entende? O Senhor se vingará de toda a maldade. Mas isso não fica corroendo o coração do Pai. Na verdade, a misericórdia do Senhor está todo dia no coração do Pai, até chegar no seu limite. Veja como aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Veja como aconteceu no que nós chamamos de Canaã, quando Canaã, então, estava para ser destruída, quando ele fala, Abraão, eu vou te colocar numa terra, mas ainda o pecado desse povo não entrou no seu limite, eu estou ainda no meu grau de misericórdia. É como que Deus não nutrisse nada, mas quando o limite chegou e isso alcançou o céu, automaticamente entra dentro do Pai e vem como destruição. Tudo aquilo que permeia dentro do teu coração também, como uma expressão do Pai, como filho do Senhor, é o que você cria. Por isso, a bandeira de Simeão é a espada. Gente,
A espada, ela tem que ser usada da maneira certa. A espada, o Senhor tem uma espada dura, longa e severa. Veja, a espada do Senhor é violenta, porém é usada de uma maneira correta. A espada usada da maneira incorreta é a espada de Simeão, que trouxe uma maldição. Como eu disse, Simeão foi a única tribo que não ganhou bênção em Moisés. Entende isso? Em Moisés não teve tribo de Simeão, porque foi tão profundo. Olha o que ele diz aqui. Preste atenção, queridos. Jacó diz que nos teus conselhos a minha alma não entra. No que você pensa, a minha alma não está junto. Por isso eu preciso da circuncisão, para que o meu coração também seja nutrido e alimentado por tudo aquilo que é produzido dentro do Pai. Amém? Exatamente, a minha alma tem que sair desses ambientes. Irmãos, eu crio os ambientes que eu vivo. É isso que eu falo. As minhas palavras dentro de mim, ela vai criar um ambiente onde eu só vou ouvir aquilo que está na mesma frequência. Por isso eu preciso estar bem. Ah, mas apóstolo, nada acontece na minha vida, apóstolo, nada rompe. Mas às vezes não rompe porque você já criou uma força pensamento que te colocou dentro de uma cadeia de pensamentos fora da palavra. Não é isso que Deus pensa de você. Não é isso que você tem que pensar acerca de você. Não é isso que pode nutrir. Por isso que tem que nutrir a minha alma é a palavra. Por isso que tem que nutrir a minha alma é a esperança. Por isso que tem que nutrir a minha alma é a palavra de Cristo. Aquilo que sai da boca do meu Pai é o que me alimenta para a vida eterna. É a palavra do Senhor Jesus que entra dentro de mim como uma espada de circuncisão. Essa palavra que sai da boca dele, que vem cortando todas as arestas e, na verdade, arrancando tudo aquilo que vai sobrando ou vai sendo criado. Irmãos, todos os dias nós estamos criando dentro de nós alguma coisa. Todos os dias nós estamos criando uma atmosfera que permeia a minha vida. Todos os dias eu crio, penso, e tudo que eu penso, isso eu sou. Isso já não é mais o filósofo, isso é Salomão. Tudo aquilo que você pensa ser, isso você é. Ou seja, você se torna aquilo que você pensa ser. Não é poder dos pensamentos, é simplesmente a construção da tua energia mental. E aqueles que já fluíram em trevas sabem quão importante é isso. Exemplo, quem atua numa coisa chamada nova era vai entender muito bem isso. A galera da nova era, meu irmão, eles usam o poder pensamento. Eles mentalizam e aí eles ativam todos os demônios para entrarem no âmbito físico. Eles precisam da força pensamento. Por que o apóstolo Paulo diz assim, não pense segundo a cultura desse século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Não pense como esse século pensa. Não pensa aquilo que está sendo pensado nessa geração, porque se você fluir nesse mesmo pensamento, é essa mesma coisa que você vai viver, mas eu vou viver coisas boas, e é isso que eu quero declarar, e finalizar aqui, vocês viverão coisas boas. O Pai tem pensamentos bons, o Pai tem pensamentos de vida, o Pai tem pensamentos de criatividade, o Pai tem pensamentos de paz, o Pai tem pensamentos construtivo acerca da tua vida. Deus ama o seu povo e Deus quer galardoar o seu povo de salvação. Esses são os pensamentos do Pai. E os pensamentos de destruição, isso foi colocado em Cristo Jesus, na cruz dele, foi colocado toda a nossa maldade. Não estou dizendo que agora não pecamos, mas eu estou dizendo que se pecarmos, nós temos o advogado Jesus Cristo, que pega toda esse pecado e joga no mar do esquecimento, como nós nunca tivéssemos pecado. Isso é a justificação. Isso é a santificação em Cristo. Em Cristo, nós não somos simplesmente
absolvido da nossa culpa. Em Cristo, nós somos um ser humano restaurado como nunca tivéssemos pecado, para que essas lembranças do pecado nunca paire sobre a mente do Pai. Por isso é lançado no esquecimento. Que a espada do Senhor hoje possa passar em você, cortando cirurgicamente tudo aquilo que está sobrando nos teus pensamentos. Todo pensamento mau, todo pensamento perverso, todo pensamento que não é puro, que isso saia da tua cabeça, mas que a espada, a palavra, a mente de Cristo possa pairar dentro de você, para que gere vida, para que gere a restauração. Eu quero declarar que as palavras que saem da boca do Pai hoje começam a gerar em você um ambiente criativo, que as palavras que saiam da boca do Senhor hoje sejam as palavras que vão trazer vida e propósito. Na verdade, como diz um texto, quem pode ir contra aquilo que Deus está fazendo em favor de você? É Cristo que nos redime, é Cristo que nos justifica, é Cristo quem morreu na cruz. E se ele fez isso, ele veio apagar as memórias de iniquidade. Não traga. Por que o diabo quer todos os dias que você pense na destruição? Para que isso crie o ambiente que já foi destruído na cruz. O ambiente de destruição já foi destruído, por isso ele levou cativo o cativeiro. Mas que você possa hoje ser inundado com essa palavra. Que ao sair daqui, você possa meditar nisso. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Que diz o seguinte: então, o que acham? O que acham? Deus está do nosso lado. Assumiu a nossa condição e expôs ao pior quando enviou seu próprio filho. Havia alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus? Quem arrumaria briga com ele? Quem ousaria, ao menos, apontar um dedo àquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida? Está na presença de Deus, nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém seria capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Seja problema, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaça de poderosos, nem punhalada nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Eu estou convencido de que nada, seja vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou no futuro, que esteja no alto ou embaixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus por nós. Quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Então, na verdade, que seja esses os pensamentos. Simeão, ele tinha um pensamento muito distorcido acerca de si mesmo e acerca do que era justo. Simeão, ele tinha um nível de de critério. E por isso ele destruiu aquilo que o pai estava fazendo. Mas que nós possamos hoje não destruir aquilo que o pai está fazendo. Essa é a Bíblia, a mensagem. Que nós possamos edificar juntamente com os pensamentos do pai.
que possamos entender a mente de Cristo. Porque João foi profundo? Porque ele entendeu o coração e a mente do Senhor. O apóstolo Paulo diz: quem mergulhará nessa mente? Quem entenderá essa mente? É impossível entender tudo isso. É inconcebível entender tudo o que Deus entende e como Deus entende. Por isso que essa espada hoje, ela entra afiada, discernindo as coisas, separando as coisas, para que na tua mente seja criado uma atmosfera de vida. Eu declaro vida e potência. O inimigo precisa, querido, preste atenção, o inimigo precisa de pensamentos malignos para poder nos destruir. Por isso, muitas vezes, o inimigo vai levantar maus pensamentos acerca de nós ou daquilo que estamos fazendo. Porque isso é a força motriz de Satanás operar contra nós. Em Eclesiastes, o Senhor disse que, Eclesiastes, o Provérbios, não lembro, eu creio que Eclesiastes, um desses daí de Salomão, ele disse que o Senhor nos pouparia ou nos livraria de uma coisa chamada o açoite da língua. O Senhor nos tiraria disso, o Senhor nos quebraria disso, o Senhor nos livraria de todos os açoites da língua. Por isso, que todos os pensamentos que são lançados contra nós, que todos os pensamentos e toda a força pensamento, eu quero declarar isso, toda a força pensamento que está sendo gerado dentro de humanos para destruir aquilo que Deus está fazendo na sua vida, agora é paralisado. Toda a potência da inveja, toda a potência da maledicência seja destruída. Mas eu declaro sobre você o poder da palavra de Deus, os pensamentos de Deus a seu respeito, os pensamentos de Cristo sobre a sua economia, os pensamentos de Cristo sobre a tua família. É isso que tomará em vigor e acontecerá. É aquilo que está na cabeça do Pai e não naquilo que está na boca do mundo. Os pensamentos malignos, tanto externo como externo, é paralisado e repreendido. Mas nós declaramos os pensamentos de Deus ao seu respeito, que seja cumprido, que a espada do Senhor possa vir poderosamente sobre ti, não te destruindo, mas te circuncidando, em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe, e o jejum começa hoje, à meia-noite, e esse é o jejum de grãos. Tudo que é grãos e semente. Esse é o que nós estamos fazendo para esse mês. Grãos e sementes. Mas nós vamos fluir nisso. Então, tudo que é grão e semente, só isso. É 24 horas no grão e nas sementes. Fugiu de grão, fugiu de semente, fuja também. Bem, 24 horas nesse sentido. Mas, apóstolo, eu posso comer galinha? Porque o senhor disse que nós somos aquilo que comemos e a galinha come milho, e milho é grão. Não, não pode. Né? Grão processado assim, não. Bem, que você possa... Tudo que é grão. Né? Olha o cuscuz aí, ó. Cuscuz, meu irmão. Os baianos pira, né? Cuscuz e tudo que é grão, tudo que é semente, pode fazer acontecer aí. Amém? Pode comer a semente do cacau. Pode não, pode não. Ela não vai, não. Amém? Então, fica aí, fica a dica. Que Deus abençoe e fique com Deus. Deus abençoe, queridos. Até amanhã.